neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Deus fala comigo. O segredo da ovelha é não confundir a voz do seu pastor. Ela a conhece. O homem do campo, lá da pecuária, está labutando com o gado, sabe perfeitamente, melhor do que eu, sobre o reconhecimento da mãe com o filho, se tratando da vaca e do bezerro, a ovelha mãe e o seu cordeirinho. De madrugada, a vaca conhece, distingue o berro do seu bebê, do seu bezerrinho, né? E ele, por sua vez, conhece a voz da sua mãe. E no escuro ela o cheira também, sabe, aquele é o seu bezerro. Pode mamar, filho. E ele sabe também, essa é a mamãe. A natureza é Bíblia, e ela é uma Bíblia aberta, revelada. Contudo, continua sendo segredo, continua sendo mistério. Nós já observamos o que vale a pena ser repetido sobre o segredo do silêncio. O silêncio do sétimo selo. No sétimo selo do Apocalipse, houve silêncio, nada se moveu. Agora, se nada se moveu, nada falou, ninguém falou, há pregadores que querem falar. Há mestres que querem falar. Quando nada falou, querem fazer o que Deus não faz, o que Deus não fez. Há mistério nisto? Há alguma coisa dentro disto? É aquilo que Jesus disse em São Mateus 24:36. Nem os anjos do céu, nem o Filho sabe a hora da sua vinda, porque Satanás poderia personificar isto. Agora, ouvintes, veja, ninguém sabe o dia nem a hora, tem apenas os sinais, é como a data provável do parto. Mas o médico não pode dar um atestado, tal dia e tal hora, sim, assim, a senhora dará à luz o filho. Mas existe a data provável do parto. E Jesus deu a data provável do parto. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra, então assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Prestem bem atenção.
que ele não respondeu e respondeu ao mesmo tempo. Há um segredo ali dentro. Há um silêncio. E por que querer saber os tempos e as estações? Por que isto? Por que não estar apercebido, como pai de família prudente, que previne e tranca sua porta antes que o ladrão venha? Estou falando linguagem de Cristo. Mas querem saber, querem interpretar para assim tornarem-se líderes, assim se projetarem. A maior grandeza do homem está em ter meios para fazer uma coisa e não fazer aquilo. No que depender dele, meios para fazer uma coisa que venha se glorificar, se manifestar, lhe causar fama. Mas o silêncio é um segredo. Qual é o segredo do sétimo selo? É o silêncio. Dá até vontade da gente rir. Qual é o segredo do sétimo selo? Eu revelo agora. Está sendo revelado. É o silêncio. Esse é o principal segredo do sétimo selo. É o silêncio. Essa é a revelação do sétimo selo. Não era para ser dito o dia e a hora. Mas tem uma coisa, a hora que a criança nasce, você pode registrar nome, dia e hora, minuto, segundo. Não é certo? Mas nada ficou como previsão, ficou como cumprimento. No registro de nascimento não tem uma cláusula, um item lá, foi previsto para o dia tal e tal hora e assim se cumpriu. Não. O registro está provando, atestando do cumprimento do nascimento, do segredo, do mistério, de uma coisa que foi um embrião um dia. Uma coisa que estava nos lombos, não na cabeça. E não passou para a cabeça da mulher, mas para o ventre. Isso tudo é trovão. Tudo isso é segredo. Tudo isso é mistério. Então Jesus ficou em silêncio perante o Sinédrio, perante seus acusadores. Se ele abrisse a sua boca, seria um trovão. Então, eles morreriam. Portanto, não matariam Jesus e nós estaríamos perdidos. Mas como ele não abriu a sua boca para determinadas perguntas, então aquele trovão não saiu. Se ele falasse o dia e a hora, ora, 50 anos depois de Jesus, Pedro disse que eles já estavam perguntando onde está a vinda do Senhor. Ele não cumpre sua promessa. 50 anos o diabo já estava insultando. 3 anos depois, 10 anos depois, o diabo já estava insultando. Agora tem 2000 anos. Um dia depois da promessa, ou 9 meses depois da promessa de Abraão, o diabo já tinha tudo para insultar a sua fé. No entanto, por 25 anos, ele não tinha jeito de tirar aquilo do coração, gente. Porque foi Deus que pôs, aquilo não era um caráter dele, coisa dele, criada por ele. Porque ele era Abraão. Ele não tinha jeito de negar, aquilo é mistério. Isso é mistério, não tem jeito de tirar aquilo que Deus põe no coração. 9 meses depois da promessa, o filho seria cobrado pela mente de Abraão, pela própria fé de Abraão, pela sua sinceridade, pela fé dele na palavra de Elohim. Os homens que estiveram conosco aí são os embusteiros.
Ele não era Deus nada, porque não falou senhores, ele falou Senhor, meu Senhor. Ele viu três, falou meu Senhor. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então, ele não se decepcionou. Então não foram 9 meses, 25 anos, sem nenhuma possibilidade. Mas ele soube guardar a sua fé. Agora aquilo era mistério, tudo é mistério. Mas como Jesus não abriu a boca, ficou em silêncio, então eles mataram. Mas para matar tinham que ter uma coisa. Por que não pegaram e mataram logo? Ele tinha que abrir a boca. Ele já tinha dito que era filho de Deus quantas vezes? Mas ele tinha que abrir a boca, falar a palavra para aquele determinado fim, para eles receberem o batismo da crucificação. Que direito tinha Judas de entregar a Jesus? Ele não era proprietário dele? Mas tudo é mistério, tudo é predestinação. Então vocês notem que se ele abrisse a boca, ele não morreria, nós estaríamos perdidos. Mas quando ele abriu a boca, num determinado sentido, para um determinado fim, aqueles homens receberam a descarga, porque um trovão é uma descarga de eletricidade da atmosfera. Então eles receberam a descarga suficiente da atmosfera religiosa da hora e então foram batizados e crucificaram a Cristo. Até então eles estavam em suspense. Por que não fala? Por que deixa a gente em suspense? Esse negócio, esse segredo, não explica. Olha, que explicação eu tenho a te dar? Eu tenho alguma satisfação a te dar? Você tem alguma satisfação a dar a alguém sobre a sua vida? Sua vida mostra o que você é. Este é o grande segredo. Agora, José e Maria estão em apreço. José não foi um especulador. Ele sofreu terrivelmente. Qualquer homem de bom senso que se pôr no lugar de José diz, eu não aguentaria. Ele chegou a ponto de tentar deixar a menina secretamente para não infamá-la. Mas isso era um ato de justiça, porque ele não queria difamar, ele não queria correr com notícia. Ele queria deixá-la secretamente. E Deus só podia dar um marido dessa natureza para Maria. Por isso que escolheu um homem velho, viúvo, de maturidade como tal, para se casar com uma menina tão nova. Mas ele suportaria isso. E o profeta disse, porque ele não explicou. Ele não explicou, não foi ao sumo sacerdote. Ele disse, bom, a Maria disse isto, e eu lutei até que o Senhor veio a mim e disse que é o Messias. Ele não foi explicar. Ele não deu satisfação. Ele assumiu a responsabilidade. O profeta disse que ele assumiu a responsabilidade. Agora eu pergunto para a senhora, irmã, a senhora quer justificar, quer explicar, quer explicação de tudo. Por que muitos lares vão mesmo ser desgraçados? E ninguém vai impedir. Ninguém explica certas coisas e querem explicações. Por que muitos ministérios irão a pique? Vão cair do verdadeiro genuíno. Muitos estão prosperando e estão caídos. Muitos estão se definhando e estão nas mãos de Deus. Mas a cegueira diz, já era. Não, aquele caiu. Às vezes é ele que está de pé. Aí que está a coisa ao contrário. Deus está sempre agindo ao contrário da sua mente cogitadora, especuladora. Isso é que é o certo. Então, o que diziam eles a respeito do menino, da gestação de Maria? Ninguém podia saber. Agora ela ficou em silêncio. O segredo tremendo estava ali. Ela, veja, sabia que uma virgem conceberia. E foi dito para ela que era ela.
e ela concebeu. Então, eles conheciam a letra que anunciava aquilo, uma virgem conceberá. Eles conheciam e conheceram, não é? Mas não conheceram o seu cumprimento. Agora ela, quem sabe até nem conhecia a letra, mas conheceu o cumprimento. E se cumpriu em Maria 700 e tantos anos depois do que foi profetizado. Agora, uma menina tão nova com tão grande responsabilidade. Eu, por exemplo, pensava que Maria fosse uma moça velha, madura, mas ela tinha apenas 17 anos. Agora isso é inferência, mas a inferência do profeta de Deus acabou. E quando ela tinha essa idade, ela arcou com a maior responsabilidade que havia na terra. Nem sequer podia compartilhar com as moças de sua idade. Tal silêncio, tal segredo. Sacrificada em todos os seus direitos. Ela tinha um segredo somente em seu coração. Não adiantava explicar nem mesmo para o seu marido, porque ela não recebia. Ninguém, nem mesmo para sua prima Isabel. Ela não foi lá explicar, ela saudou Isabel, e Isabel disse: salve, agraciada, eu fui visitada pela mãe do meu senhor. Ela não foi lá explicar, contar para Isabel, você é minha amiga, você é minha prima, e contar segredo para ela. Repartir, porque senão não aguenta, repartir a carga. Porque senão eu não aguento. Ora, o segredo é o segredo da vitória. O silêncio é o segredo da vitória. Você sabe que qualquer negócio muito falado se põe a perder. Esther ficou sabendo um segredo. Como agradar aquele que deveria ser marido dela. Ela ficou sabendo. O que fez ela? Ela se preparou. Ela tinha um instrumento lá de dentro que a orientou. Você tem um instrumento lá de dentro do rei. É o Espírito Santo, esse é o segredo. Aí então você vai, você entra na presença do rei. Você tem uma filiação. Você tem uma coisa que faz você conhecer a voz do pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. Os dois pastores que estavam demandando por causa de uma ovelha foram ao juiz. O juiz falou: é fácil. Você fica lá fora e chama essa ovelha pelo nome. Ele foi lá e chamou. Ela nem deu confiança. Aí o juiz disse: agora você vai. Quando ele chamou a primeira vez, a ovelha saiu correndo, dando tudo que tinha, e foi para onde ele estava. O juiz falou: você é um atrapalhão, você é um falso, um safado, você vai para a cadeia. Você é um ladrão de ovelha. Você viu como ela conheceu a voz do pastor? Trovão é voz. Trovão é voz do pastor no seu coração. É a voz de Jesus Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Não morrer, o câncer sair, as ferragens do automóvel abrirem, o automóvel ser recuperado e você sair com vida. Deus pode falar a palavra. Se o meu reino fosse deste mundo, então eu falaria e viriam miríades de anjos agora. Seria um grande trovão. Agora virá uma voz que vai tirar até a colher de potássio, até o potássio que está na sepultura, trazendo corpos celestiais. Há uma voz para cada instante. Deus te abençoe com este segredo. Escute, não conte para ninguém. Fique somente com você. Deus em você. Esperança da glória. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.